É isso aí, galera. Total. Vamos dar prosseguimento ao assunto banco de dados, né? Acabei de publicar lá no YouTube, entendeu? Coloquei lá no nosso grupão lá, Prof. André Play Luiz no Telegram. Vamos continuar, porque a gente, além de fazer questões, vamos estar aprendendo a parte teórica. Eu estou procurando colocar a parte teórica bem esmiuçada para você. Questão número 5. O banco de dados é uma ferramenta para a coleta e organização de informações. Até aí tudo bem. Ele pode armazenar informações sobre pessoas, produtos, pedidos ou qualquer outra coisa. Em relação ao banco de dados, assinale a afirmativa correta, tá? Beleza. Fica sempre atento, porque o Instituto Consulplan, por exemplo, em todas as questões de banco de dados, ele colocou para você marcar a opção correta. Mas ele pode colocar marque a afirmativa incorreta, tá? E aí você pode se deparar com um choque em ler a letra A tá certo, ler a letra B tá certo, ler a C tá certo, e você ficar em dúvida porque você não entendeu o que a banca queria. Então preste atenção se é correta todas as questões de banco de dados do Instituto Consulplan foram marque a afirmativa correta. É um padrão? Não quer dizer que exista uma questão fora desse padrão. Letra A. Em um banco de dados é possível organizar e exibir os dados de maneira diferente? Pô, tá bem bacana, né? Tá bem bacana. Eu vou colocar como certo. Vamos ver as outras. Existem somente, cara, eu falo em todas as minhas correções, cara. A palavra só, somente, apenas, ela já direciona para um pensamento que está errado. Vai estar sempre errada? Não. Geralmente está errada? Sim, geralmente está errada, tá? Existem somente 3 operações permitidas no banco de dados. Delação é uma operação? Sim. Eu tenho delação do registro, ou eu posso ter uma delação do conteúdo do campo, né? Ou do conteúdo do campo. Ou eu posso ter uma delação do próprio campo. Através de linguagens de programação, como Python, como a linguagem R, como o SQL, tá? Eu posso fazer manipulação do banco de dados. Inserção de registro, inserção de campo, inserção, né, de tabelas no meu banco de dados, tá? Seleção. Então, existem somente 3 operações: deleção, inserção, seleção. E cadê a atualização? Eu tenho atualização também. Então, existem outras operações, tá? Então, quando ele falou somente 3, matou. A letra B está errada. A letra B está errada. Vamos para C. Após a criação do banco de dados, ou seja, a definição da sua estrutura, não é possível alterá-lo? Pô, claro que não, né? Imagina, eu conceituei um banco de dados quando eu tinha uma loja. Mas o meu empreendimento foi um sucesso e eu vou abrir outras lojas. Eu não vou ter que alterar a estrutura no banco de dados, eu não vou ter que compartilhar determinadas informações, eu não vou ter que ter novos critérios de acesso. Então, a estrutura conceitual na criação de banco de dados poderá sofrer alterações. Beleza? Então, a letra C está errada também. Letra D. Para garantir a consistência, né, a integridade dos dados, um banco de dados não permite que mais que um usuário possa acessá-lo. Errado, cara, errado. Beleza? Para garantir a consistência, eu vou procurar controlar, né? Controlar o acesso, controlar a redundância, né? Controlar as permissões.
E aí vou estar garantindo a consistência, tá? Agora, eu não vou determinar que meu banco de dados esteja isolado para que ele seja consistente. Não, né? Não. O papel do banco de dados, inclusive, é permitir o compartilhamento das informações. E esse compartilhamento, ele deve ocorrer de forma transparente. O usuário não precisa saber quais informações outros usuários estão consultando ao mesmo tempo. Deve existir o quê? Isolamento nesse acesso. Isolamento. Beleza? Total? Aí está dentro das propriedades denominada ACID, que está lá no material, tá? Sobre banco de dados, que já está disponibilizado lá no canal, né? Atomicidade, ou tudo é feito ou nada é feito, se houver qualquer problema durante a manipulação do banco de dados, ele cancela tudo e pede para você fazer de novo, beleza? Consistência, isolamento e durabilidade. As informações devem ser duráveis, devem permanecer, não devem ser voláteis. Isolamento, que o acesso não deve ser percebido pelos outros usuários, né? Um isolamento nos acessos. Consistência, mantendo o controle nos dados, né? E a letra A se chama atomicidade. Um átomo é indivisível. Então, em uma transação, por exemplo, imagina que eu quero atualizar 100 registros. Aí, durante a atualização, ele atualizou 50 e deixou de atualizar os outros 50. Na próxima atualização, ele vai atualizar os outros 50, Play? Não. Se ele tinha que atualizar 100 e ele atualizou só 50, por algum motivo, ele ignora a atualização dos 50 e refaz até que as 100 atualizações sejam feitas, tá? Isso aí é uma propriedade atomicidade. Então, anota isso. Propriedades ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Beleza? Gabarito, então, da questão número 5 é a letra A. Um banco de dados é permitido organizar e exibir dados de maneiras diferentes, né? Não somente organizar, mas também de consultar e de visualizar. São os view. A forma que eu posso visualizar uma determinada informação em caráter temporário, né? Eu quero ver quem faz aniversário hoje, pá. Então apareceu um view. Eu quero ver quem faz aniversário nesse mês, pá. Eu quero ver quem comprou mais, pá. Eu quero ver quem está muito tempo sem comprar. Então eu quero informações em caráter temporário para obter, né, vamos colocar aqui assim, dados que me levem a uma tomada de decisão. O banco de dados hoje, ele é visto de forma administrativa e de forma estratégica. São ferramentas de BI, Business Intelligence. Isso aí está caindo demais nas provas para cargo de fiscal, para cargo de controle interno, controle externo, beleza? Então, fica ligado aí, você que está nessa pegada do estudo. Vamos para a questão número 6? Vamos lá, questão número 6, play. Vamos dar aquele zoom maneiro, né, para poder escrever na tela. Para que uma empresa ou instituição consiga armazenar dados de seus clientes com o objetivo posterior de gerar informações úteis de forma eficiente, é necessário criar um banco de dados, sim, que os dados ficarão organizados. Assinale a definição correta de banco de dados. Vamos lá. Conjunto de dados não integrados? A letra A está errada, porque são conjunto de dados integrados, né? Coleção de dados que tipicamente descreve as atividades de uma organização. Uma ou mais organizações relacionadas? Sim, essa é a teoria
de uma das bibliografias, né, mais utilizadas sobre banco de dados, beleza? Ela descreve as atividades de uma organização, porque os dados desta organização estão armazenados. Quanto comprou, quanto vendeu, quais são os clientes, né? Quais são os fornecedores. Então, é uma forma de ter armazenado as descrições das atividades dessa organização de forma relacionadas, que é o papel do banco de dados, né? Conjunto de dados, conjunto de arquivos relacionados. Beleza. Vamos ver a letra C. Repositório único de dados de uma organização, o qual somente é permitido inserir dados. Caraca, não há repositório único de dados, o banco de dados, beleza? Ele também é o qual somente lhe é permitido inserir dados numéricos. Eu posso inserir dados textuais, dados de datas, né? Então, somente é permitido inserir dados numéricos? Não. Um detalhe importante é que a chave primária deverá ser numérica. A chave primária deverá ser numérica. É obrigatório? Não, Play. Por exemplo, o endereço de e-mail é uma boa chave primária e não é numérico. Né? Você tem o endereço de e-mail para fazer login no teu Instagram, no seu Facebook, né? Em alguns formulários, né? Em algumas consultas que você faz na internet, você usa o teu endereço de e-mail. No teu cadastro, você usa o teu endereço de e-mail. Porque o endereço de e-mail é único, não existem dois endereços de e-mails iguais. Existem endereços de e-mails diferentes, garantindo que cada endereço é único. Caraca, Play, é a definição de chave primária. Então, é bom gosto, até um grupo de pagode, né? É uma alternativa boa que a chave primária seja um número. Porém, não é exclusivamente dados numéricos para serem chave primária. Eu dei uma aprofundada agora sobre tipo do dado da chave primária, tá? E a letra C está errada, porque o banco de dados não devo somente inserir dados numéricos e não é o único local que contém dados de uma informação, né? Existem outros locais além do banco de dados. Conhecido também como um conjunto de arquivos armazenados em disco, em que cada dado inserido no banco é transformado em um arquivo com a extensão BD. Não, cara. Primeiro, a extensão do arquivo define o tipo. Mas cada programa tem seu tipo específico. Existem diferentes sistemas gerenciadores de banco de dados. Cada sistema gerenciador de banco de dados vai ter a sua extensão. Então, se eu estou usando o gerenciador Oracle, ele vai ter uma extensão diferente se eu estou usando um gerenciador Access. Ou se eu estou usando um gerenciador de Base. Então, observa que eu coloquei diferentes gerenciadores de bancos de dados, né? Não é a linguagem de programação, são programas feitos para realizar a manipulação, inserir, atualizar, apagar, consultar, gerar views no banco de dados. Então, está errada a letra D, beleza? É armazenado em disco? Sim, é armazenado em disco, local ou disco na nuvem. Não deixa de estar em disco, né? Em que cada dado inserido no banco é transformado em um arquivo? Não. Os dados são inseridos em campos e o conjunto de campos forma os registros dentro de uma tabela. E o banco de dados podem conter diferentes tabelas relacionadas. Então, está errado. Tá? A parada do BD, letra D, errado. O gabarito, então,
Letra B de bola. B de bola. Show, show, total, total. Vamos para a próxima questão, questão 7. Está bem mais fácil agora de corrigir, porque nós já falamos sobre alguns conceitos, né? Um banco de dados do tipo relacional, né, tabela, né, colunas e linhas, pode ser definido como uma coleção de uma ou mais relações. Sim, essas relações podem ser de um para um, pode ser de um para muitos, ou pode ser de muitos para muitos. Não entendi, Play. Cada pessoa tem um CPF. Então, é um CPF por pessoa. Beleza? É um CPF por pessoa. Então, é um número por pessoa e é uma pessoa por número. Um para um. Legal, Play. Beleza. Me dá um outro exemplo de um para muitos? Dou sim. Um jogador, ele tem relação com o time. Um jogador tem uma relação com o time. O jogador foi contratado para jogar em um time. Beleza? Mas o time não tem relação só com um jogador. Um time tem relação com vários jogadores. Então, um jogador para um time, mas um time pode ter vários jogadores. Beleza? Total? Então, aqui ó, é um para muitos. CPF pessoa é um para um. Beleza. Muitos para muitos. Vamos lá. Vamos imaginar que um produto pode ter vários fornecedores. Leite, por exemplo, né? Eu tenho leite da LG, eu tenho leite da Nestlé, eu tenho leite da Glória. Beleza. Então, eu tenho aqui, ó, eu posso ter produtos com diferentes fornecedores. E um fornecedor pode ter diferentes produtos. A Nestlé só fornece leite? Não. A Nestlé fornece leite, fornece chocolate, a Nestlé fornece, sei lá o que mais, né? Biscoito, acho que é biscoito, beleza. Então, mas deu para tu pegar o clima do bairro? Então, um produto pode ter vários fornecedores e um fornecedor pode ter vários produtos. É uma relação chamada cardinalidade, tá? Cardinalidade de um para um, ou um para muitos, ou muitos para muitos. Beleza? Tá lá na apostila que eu disponibilizei para vocês, né, terem acesso a essa apostila. Tá linda, tá maravilhosa. Vamos continuar lendo. Um banco de dados de tipo relacional pode ser definido como uma coleção de uma ou mais relações, entendi. Assinale a seguir o termo correspondente às relações e que é responsável por armazenar os dados no banco de dados. Beleza, né? Quem é que contém relações? São os modos de visualização? Não, né? O domínio? Não, cara. O domínio ele vai ser um conjunto de entidades, né? Esse conjunto de entidades vai estar determinando aí o domínio, beleza? A chave primária garante unicidade nos registros. Também não. Gabarito, quem é que permite que ocorra as relações são as tabelas. São as tabelas, beleza? A tabela é que vai permitir campos que se relacionam. Beleza? Total? Total. Plenitude, maravilhoso. Vamos para a questão de número 8. Vamos lá, questão 8. Vamos ver o que eu tenho. Atualmente, os bancos de dados são considerados essenciais. Sim,
uma vez que é possível encontrar as mais variadas atividades que, de uma certa forma ou de outra, possuem algumas interações com o banco de dados. Considerando conceitos de banco de dados, assinale a afirmativa correta. Trata-se de um conjunto lógico e ordenado de dados que possuem algum significado. Tá bonito, né? Tá bonito. Agora, o banco de dados é um conjunto lógico e ordenado de dados que possuem algum significado? Vamos ver a letra B. Os dados armazenados no banco de dados, via de regra, não têm determinado objetivo. Já está errada a letra B, que todos os dados vão ter um determinado objetivo, né? Então está errado. Uma das características principais do banco de dados é não refletir aspecto do mundo real. É errado. Isso é conceito, tá? O conceito de banco de dados, ele deve refletir aspecto de um mundo real. Beleza? Tá? Chamado minimundo. Minimundo. É conceito. Grava aí, ó. Ele reflete aspecto do mundo real considerado minimundo, tá? A maior vantagem do banco de dados é que seu tamanho é fixo. Já está errado, né, cara? Imagina o banco de dados de uma empresa com tamanho fixo. É claro que não. E eu falei no vídeo número 1 sobre o Big Data, que ele cresce em uma velocidade extraordinária. A quantidade de volume cresce numa velocidade muito grande. Né? Eu comentei sobre a quantidade clicada que está ocorrendo agora. Agora. Tá? Então, está errado porque o tamanho de banco de dados não é fixo. Ele é o quê? Ele é crescente, né? Ele é crescente. Né? Quanto maior a quantidade de vendas, está lindo demais para a empresa, não é isso? Quanto maior a quantidade de clientes, extraordinário. Então, eu não vou criar um banco de dados com tamanho fixo. Beleza? Beleza. Total, total. Então, gabarito, letra A. Conjunto lógico, né? Porque dados são um elemento básico da informação. É lógico, não é um equipamento, né? Conjunto físico é um equipamento. Conjunto lógico, né? São bits e bytes. E ordenado de dados que possuem algum significado. Lindo, maravilhoso, gabarito, letra A dessa questão número 8. Ok? Ok, deixa eu dar uma olhada no tempo para que o vídeo não fique muito grande e você tenha preguiça de assistir, né? 22 minutos, dá para corrigir mais umazinha? Vamos lá! Vamos lá, Play. Vamos corrigir aqui mais uma. Onde é que eu tô? Tô aqui. Show de bola, Play, show de bola. Questão 9, hein? Aí ela também coloca aí algumas questõezinhas interessantes para julgamento de verdadeiro e falso, né? Já vimos mais de uma questão de julgamento, hein? Vamos lá. Um banco de dados deve garantir uma visão totalmente abstrata do banco de dados. Uma visão abstrata é o modo conceitual, tá? A visão abstrata, aquela que tem maior abstração, logo menor detalhamento, é o modo do usuário. O usuário não precisa ter grandes detalhes sobre o banco de dados, né? Sobre a abstração de dados em banco de dados, marque verdadeiro ou falso. O nível de usuário é o nível de abstração mais alto em um banco de dados. Ele permite apenas que parte do banco real seja visualizado pelos seus usuários, certo? Começou com verdadeiro. Show! O nível conceitual define quais dados estão armazenados no banco de dados e qual o relacionamento entre eles. Tá certo? Tá certo. Peraí, Play, peraí. Me dá detalhes melhores sobre isso, tá legal? Olha só. Na parte teórica do banco de dados, existem mais de uma teoria sobre isso, sobre essa estrutura. Uma, ela vai chamar de nível externo, nível externo, nível conceitual,
e nível interno. Isso é uma teoria amplamente utilizada. Nível interno. Outra teoria é que o nome do nível externo é chamado de conceitual. Conceitual. O outro é chamado de nível lógico. Já foi explicado isso no vídeo número 1. E o outro é chamado de nível físico. Nível físico. Beleza? Então, existem essas duas teorias da estrutura. Ok? Na letra A ficou legal. O nível do usuário é o nível de maior abstração. Quando eu analiso essas duas teorias, o nível de maior abstração é o externo ou conceitual. Então, aqui ó, é o nível do usuário. Usuário. O nível lógico ou conceitual vai ser o nível intermediário. Intermediário, beleza? E o nível interno físico é o nível que tem maior abstração, né? Então, é o nível que tem menor abstração e maior detalhamento. Preste atenção, não lembro se eu falei errado, tá? Maior detalhamento e menor abstração. Detalhamento, conforme eu falei no vídeo número 1. Então, vamos lá. O nível conceitual, cara, o nível conceitual ele pode estar em duas posições dependendo do teórico. O nível conceitual define quais dados estão armazenados no banco de dados e qual a relação entre eles. Se encaixa aqui, cara. Se encaixa aqui. Mas vamos para o terceiro e ver qual é a parada? Eu sei que o primeiro é verdadeiro. Vamos ver aqui se eu consigo analisar. O nível físico é o nível mais baixo da abstração de banco de dados. Ele define a forma como os bancos de dados são armazenados? Certo. O nível físico, aqui até porque os dois estão verdadeiros, já está de cara, né? Agora que o bicho pegou, né, cara? Por quê? Porque se eu raciocino que o nível conceitual é o nível do usuário, eu marcaria a letra B. Se eu usar o raciocínio que o nível conceitual é o nível intermediário, aí eu vou usar a letra A. E a banca considerou correta a alternativa A, conceitual como nível intermediário, ao invés de chamar de nível lógico. Beleza? Tem que entubar isso. O nível conceitual define quais dados estão armazenados no banco de dados e qual a relação. Tá certo, eu só quero saber quais dados, eu não estou preocupado com o armazenamento, não estou preocupado com o tipo de dado, beleza? Qual é o tamanho dos campos, não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com as dados e a relação entre as tabelas. Gabarito letra A. Aceita que dói menos. É isso aí. E aí eu vou estar encerrando esse bloco. Vídeo número 2. Vou chamar de vídeo número 2, tá? Para que não fique muito extenso e a gente possa ter um aproveitamento melhor, gradativo, crescente sobre essas informações. Ok? Sobre isso, dá uma paquerada na apostila, tá legal? Quem não adquiriu, entre em contato comigo para a aquisição dessa apostila. Vai fazer uma diferença danada. E poucos trabalham. Show? Show. Total. Total.